A todos e a todas, boa noite, irmãos e irmãs internautas que assistirão essa palestra em nosso canal do YouTube posteriormente. Vamos nos acomodar. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus e a Deus, nosso Pai maior. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, elevando os nossos pensamentos ao Senhor, nesse momento em que iniciamos a nossa reunião pública, onde aqui tratamos de assuntos pertinentes ao dia a dia de nossas vidas, à luz do Espiritismo, à luz do Teu Evangelho. Mais uma vez, na noite de hoje, Senhor, teremos um assunto da maior importância para todos nós, encarnados e desencarnados neste planeta, onde experienciamos situações antes nunca vividas por nós, Senhor, e que estamos sendo convocados para uma postura cristã, espírita, para uma fé cada vez mais fortalecida, centrada no amor, para que possamos, Senhor Jesus, suportar tantos constrangimentos, tantos contratempos, tanta ansiedade, tanto estresse, que estão mexendo com o nosso equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Agradecemos ao Senhor, agradecemos a Deus por termos o Evangelho, por termos o Espiritismo, que é o Consolador prometido pelo Senhor, que tem nos esclarecido o porquê das coisas, ajudando o Senhor Jesus a todos nós a sabermos nos comportar com resignação, com resiliência e com aquela certeza, Senhor, de que tudo passa. Dói, mas passa. E um dia, mercê da Tua misericórdia, do Teu amor e da Tua compaixão por nós, nós viveremos em paz, fraternalmente, solidariamente, nos tratando como irmãos, que verdadeiramente nós somos, e esse mundo será um verdadeiro paraíso, onde teremos, Senhor Jesus, a alegria de aqui reencarnar, com leveza e com muita luz. Abençoa, Senhor, o nosso querido irmão João Freitas, que mais uma vez é o responsável pela abordagem do tema
tão importante para nós na noite de hoje. E que nós, encarnados e desencarnados, saibamos aproveitar esse momento, acompanhando as palavras do irmão João, acompanhando o seu raciocínio, para que entendamos a mensagem de luz que ele nos transmitirá. Que assim seja, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco, que o Divino Mestre nos fortaleça para que consigamos atravessar essa tempestade que assola o mundo com aquela segurança que tanto necessitamos, para que nós não venhamos a nos perder no caminho, né? Não nos deixemos nos envolver pelas ilusões e pelas facilidades que às vezes se apresentam para nós, mas que não são a verdadeira solução. A solução está em amar e servir, em se dedicar ao trabalho do Cristo, à luz do seu Evangelho. Só assim nós conseguiremos resolver e nos reajustarmos com as leis eternas. E é com muita alegria que eu chamo o irmão João Freitas para abordar esse tema, gente. Curas pela fé, que nós tanto necessitamos nesse momento. Irmão, boa noite. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, mais uma vez. Feliz de estar aqui novamente para discutir um tema. Gostei, viu? Soube que foi você que providenciou isso aqui, é de uma praticidade para a gente. A gente que fala pelos cotovelos, está com a mão ocupada, a gente não pode gesticular, né? Fui usar isso aqui na terça-feira no evento da casa, acho que eu vou ficar mal acostumado, vamos ver. Gente, boa noite mais uma vez. Peço desculpas pelo atraso. Minha média de transporte ali, quando a gente estava chegando, tomamos um pequeno susto ali no trânsito, mas só um susto mesmo, graças a Deus. Importante que chegamos bem aqui. E analisando o tema curas pela fé. Eu vinha preparando essa palestra para hoje. Hoje eu não preparei slide, vou mais pelo nossa linha de raciocínio, como nosso irmão Edson falou. E é muito grande a força que esse tema tem. E a gente parando, não sou de ficar me impressionando pelo sobrenatural, encaro tudo de forma muito natural. É um tema que muita gente gostaria que a gente não parasse para pensar. Preparei em casa o slide com as cores bem visíveis. Chegou aqui, ficou bem apagado. Tomamos esse susto aqui ao chegar, né? E as coisas vão se sucedendo, mas a gente persiste, inclusive abraçando, né, qualquer um que esteja querendo não nos atrapalhar, mas atrapalhar a si mesmo de ouvir e refletir, né, sobre algo que pode levar a todos nós a um patamar espiritual melhor, mais tranquilo, mais sossegado, né? O tema de hoje, ele toma por base o livro O Poder da Fé, de José Lázaro Boberg, tá? Recomendo a todos, se puderem adquirir, se puderem pegar emprestado para ler. É um livro muito bom, é uma leitura fácil, porém não é uma leitura simplista. Ele consegue colocar em poucas palavras, ele consegue condensar em poucas páginas temas bastante complexos relacionados ao tema da fé. Tá? Ele pega vários pontos, recomendo a todos, se possível, leiam esse livro com bastante atenção. Obrigado, seu Edson. E ele inicia falando, né, e vai ser o mote principal do nosso encontro, mas a partir dele eu vou para uma reflexão um pouco maior, das curas pela fé, né? De como é possível a cura de doenças, a cura de males, apenas pelo poder da fé. Isso é possível muito mais do que a gente imagina. A cura pela fé não é apenas uma fantasia. Ela é algo bastante concreto,
que a gente sabe, podem surgir várias perguntas e vários casos. Mas eu conheço uma pessoa que tinha uma fé imensa e a doença não curou, a doença continuou avançando e ela morreu daquele problema. Já já a gente vai entender por que isso acontece. Mas de sobrenatural não tem nada. É algo que é totalmente possível para nós espíritos. Se a nossa fé é verdadeira, a gente alcança coisas que são inimagináveis. Sempre, claro, dentro das leis divinas. Nada vai ser, tudo que Deus deixou para a gente está dentro do seu código de leis. Então a gente não vai aqui com a fé alterar coisas que vão contra a lei de Deus. Isso a gente não vai conseguir jamais, porque as leis de Deus não podem ser revogadas. Mas tudo que a gente desejar com fé, dentro do que a lei divina permite, dentro dos limites das leis divinas, nós vamos conseguir. Então, tudo aquilo que você desejar, você alcança. Já dizia Paracelso, né, um físico suíço, viveu lá entre 1400 e uns quebrados e 1500 e um pouquinho, que tudo aquilo que você desejar, você vai conseguir, não importa o que seja. Tendo fé verdadeira, você consegue. Ele é um dos primeiros registros, né, de curas sucessivas que aparentemente não tinham explicação dos tempos mais modernos. Nós temos o exemplo da mulher que sangrava, a mulher do fluxo de sangue, que hoje nada mais é, a gente sabe pelos estudos atuais, que ela nada mais tinha do que um fluxo menstrual muito forte. Mas naquela época, as coisas que não eram conhecidas eram considerados impuros, né? Judeus, a mulher quando menstruava, determinadas comidas que os judeus comiam, se tivesse tido contato com cadáveres, né? Algumas situações que hoje são completamente conhecidas, aceitáveis, explicadas, os judeus naquele momento eram considerados impuros, né? Se passassem por aquele momento. E essa mulher já tinha passado por vários momentos, né? Por vários médicos, por várias pessoas que tentavam ali desvendar a medicina, a cura, e não conseguia diminuir o fluxo de sangue dela. E ela vivia à margem da sociedade, porque ela era tratada como uma impura, né? Como uma pessoa que tinha que viver separada. E aí ela tinha tanta fé no que Jesus vinha fazendo, que ela disse, se eu conseguir tocar nas vestes dele, eu vou me curar. E aí ela foi, sabia que Jesus estava na cidade, aquela multidão, né, difícil de passar para conseguir chegar até ele. Ela disfarçada ali, tentando se esconder, porque se vissem ela, sabia que ela era impura e tal. E ela foi atravessando entre a multidão, foi atravessando. E naquele momento em que ela viu Jesus passando, ela estica a mão e ela toca na barra do manto de Jesus, das vestes de Jesus. E só de tocar o manto de Jesus, ela simplesmente está curada. A gente ainda encara, e aqui eu faço uma primeira observação importante, a gente ainda encara isso como um milagre, como algo sobrenatural. Mas nós espíritas temos obrigação de entender que não tem nada de sobrenatural nisso. Tudo aconteceu dentro do que nós conhecemos hoje como coisas do Espírito. Primeiro, e que é o tema de hoje principal, a fé desta mulher. A fé dela dizia para o corpo dela que ao tocar o manto de Jesus, ela se curaria. E o nosso cérebro é capaz de fazer coisas que a gente duvida. No momento em que ela consegue tocar, de tanto ela repetir para ela mesma, com fé verdadeira, de que ela seria curada, no momento em que ela toca as vestes de Jesus, ocorre um processo psicológico, primeiramente, e mais recentemente estudos estão comprovando que há um processo fisiológico, que é movido primeiramente pela crença, pela fé. Ou seja, não tem nada de sobrenatural. Pode ser desconhecido, assim como no passado a mulher que menstruava era considerada impura, e que para hoje a gente dizer algo assim é absurdo.
Para nós hoje, um processo como esse pode parecer algo sobrenatural, mas não é. Tanto é que a ciência já começa a desvendar. Alguns estudos recentes, de 2 anos atrás, comprovam que situações, que causam efeito placebo, eu já vou falar um pouco mais sobre esse efeito, ativa 74 proteínas, mexe com mais de 20 genes do corpo, ou seja, genética, é ciência, não é sobrenatural. Então, quando essa mulher tocou a veste de Jesus, ela dispara um processo psicológico, destravou a mente, o cérebro solta os mecanismos, as ferramentas que ela não tinha antes ou que estavam inibidas, que poderia ser feito talvez por um remédio. E a partir daquele momento, o fluxo menstrual dessa mulher entra num ciclo regular e normal. E por que Jesus diz, alguém me tocou? Também não é sobrenatural. Tamanha era a evolução espiritual de Jesus, e lembre-se, todos estamos interligados, que ele sentiu a força da fé daquela mulher, sendo emanada através do seu corpo e chegando até ele através do toque na veste. Então a fé é muito maior do que a gente pensa. Muito maior. Nós precisamos aprender a doutrinar a nossa mente. A nossa mente prega peças para a gente. Nós temos medos, que a gente ri desses medos, o medo não é de todo ruim, ele nos preserva na vida muitas vezes, porque nos limita a não nos expor desnecessariamente a coisas que podem nos machucar, mas muitas vezes o medo nos limita. Se nós trabalharmos a nossa mente de uma forma tal que a gente consiga acreditar em todo o nosso potencial, nós vamos perder muitos medos que nós temos hoje. É um trabalho para a gente estar o tempo todo. A minha mãe, quando jovem, criou a minha irmã dentro da filosofia Sechonoye. E a filosofia Sechonoye traz algo de extremamente bom para qualquer pessoa, que é o pensamento positivo. O pensamento positivo em qualquer situação. E se você pega essa lição e quer trazer para a doutrina espírita também ensina isso para a gente. Para que a gente não fique pensando o negativo. Por pior que estejamos vivendo, por pior que seja a situação da gente, a gente emanar pensamentos positivos. Não está bom, mas eu confio em Deus. Há um propósito. Se algo não se cura, se algo não se resolve, é porque não chegou o momento. Mas você não se acomodar. Você não ficar parado esperando e só dizendo, é assim mesmo, é assim mesmo. Não. Nós estamos aqui para evoluir. E para isso a gente tem que superar dificuldades, tem que seguir em frente sim. Está todo mundo dizendo, tem uma historinha, acho que muitos aqui se tiver em escola conhecem, que dizia que tinha um sapinho que era impossível passar um determinado espaço, porque os sapinhos tentavam e não conseguiam, os sapinhos tentavam e não conseguiam. E aí, certa feita, um dos sapinhos da comunidade, disse que ia pular ali. E aí, ele chegou, todo mundo dizia que era impossível, o sapinho foi lá, chegou na beira de do precipício, do abismo, deu um salto e pulou para o outro lado. E aí foram perguntar para ele, por que que ele conseguiu aquilo que para todos era impossível. Aí ele fez, e era? Ele não sabia que era impossível, ele foi lá e fez. Simplesmente isso. Ele foi lá e pulou. Então ele acreditava nele. Mas já pensou se ele tivesse ouvido o que todo mundo dizia, que era impossível, que era impossível, que era impossível? Ele ia ser só mais um sapinho que não pulava aquele abismo. Tem uma outra também do sapinho, que está os sapinhos tudo na parede subindo, um muro bem alto. E os sapinhos tudo subindo e despencava, subia, despencava, subia, despencava. E aí teve um sapinho que veio também, começou a subir. Os outros começaram a gritar, não, sai daí, você vai se machucar, desce. Ele foi, chegou lá no topo, ele conseguiu. E ninguém sabia que era aquele sapinho. Foram lá conhecer o sapinho.
O sapinho era surdo. O sapinho não estava dando ouvido, todo mundo está dizendo, você não vai conseguir, desce, você vai cair. Então a gente às vezes tem que se fazer do sapinho surdo. Quando a gente começar a ouvir as pessoas dizendo, você não consegue, sai disso. Não, vai lá e faz. Lembrando, gente, acreditando sempre que você pode avançar um pouco mais, mas agindo com coerência, com responsabilidade, com zelo, mas não deixando isso te limitar. Então a nossa fé, que eu posso dizer aí que a nossa capacidade de crer e botar algo para acontecer, é algo de uma força que a gente não tem ideia. Quem já viu aqui casos, principalmente de mães, que levantam um carro para tirar um filho debaixo de um carro, e que pede depois para ela fazer aquilo e ela não consegue. Mas naquela hora, a fé dessa mulher move ela e faz com que ela tenha uma força muscular incrível. É milagre? Não. É possível. É cientificamente comprovado, explicado. A descarga de adrenalina no corpo pode fazer a gente fazer coisas que a gente nem imagina. Por isso que a gente está em situação de perigo, a primeira coisa que o corpo faz é jogar o quê? Adrenalina. Para a gente ficar esperto, para a gente ter força, para a gente ter velocidade. Tia Mari, com os 2 joelhos danados, se jogar adrenalina, ela corre a São Silvestre. Não é não, tia Mari? A adrenalina ali agora correu no sangue da veia da gente, não foi não? Depois que o efeito sai, a gente sente, né? Mas a gente tem dentro do corpo da gente uma máquina que a gente não explora nem metade dessa máquina. Um dos momentos de fé, o que o irmão José Boberg traz, é a questão do efeito psicológico, né, que a fé traz para a gente. E que a partir desse efeito psicológico, nós conseguimos acessar áreas antes inacessíveis ou bloqueadas pela mente da gente. Mas hoje vai-se além, como eu falei para vocês. As pesquisas mostram, né, de que há uma liberação realmente hormonal, há uma alteração nos genes, e genes desativados que se ativam. São estudos recentes, ainda é uma área desconhecida. O que se estuda, o que a gente fala de cura pela fé, a ciência estuda como efeito placebo, né? E os estudos são interessantes. O efeito placebo é quando você toma algo que não tem efeito nenhum do ponto de vista científico, né? Do ponto de vista farmacológico, do ponto de vista da química que provoca. Então você vai para uma pesquisa científica, um remédio novo. E aí, para se testar a eficácia, existe um tipo de teste que é amplamente utilizado, cientificamente comprovado, testado, que é o chamado duplo cego. Separam-se 2 grupos. Um dos grupos recebe o remédio que está sendo testado e o outro grupo recebe pílula de açúcar. Mas o grupo não sabe o que recebeu o quê. Esse tipo de teste ele é sistematizado, feito realmente de rotina desde 1950. Tá? Começou na Inglaterra. Desde então, de lá para cá, todos os testes feitos, nunca menos que 1/3 das pessoas que receberam efeito placebo são curadas. Nenhuma vez o índice ficou abaixo de 1/3. Nenhuma vez. Gente, 1/3 não é pouca coisa. Aí os céticos dizem, só funcionava se fosse 2/3. Gente, 1/3 já chama a atenção da ciência. Nos últimos testes, esse percentual de 1/3 de cura, feito pela fé. E quando fala fé, não está se prendendo a uma religião, e sim no poder da mente. E é isso outro ponto que a gente tem que estar atento, porque nós ainda nos prendemos a esses fenômenos como milagrosos, porque ainda revestimos as situações como sobrenaturais. Mas se ele está ligado à religião, é porque tudo isso é dentro das leis de Deus que a gente não aproveita,
né? É algo natural de acontecer. A partir do momento que a humanidade se desenvolver, psicologicamente, moralmente, a gente não vai precisar realmente mais de remédio. A gente precisa hoje, porque ainda não dominamos totalmente a capacidade que o nosso corpo tem. E principalmente a capacidade do espírito que somos. E está tudo bem, é a nossa fase de evolução. Talvez agora chegou o momento da gente acordar para isso. Talvez agora chegou o momento da gente começar a prestar atenção nisso. A fortalecer aquilo que religiosamente a gente chama de fé. E que está tudo bem ser uma fé em Deus, ter fé nas leis de Deus. Onde está o erro nisso? De forma nenhuma. Mas tira o sobrenatural. Acreditar em Deus é acreditar que é possível. Hoje, esse percentual de 1/3, as novas pesquisas que estão fazendo, quando você faz o teste do duplo cego, as pessoas não sabem que estão recebendo o placebo. Os novos testes estão dizendo às pessoas, você vai tomar placebo. Você vai tomar placebo. E o índice está maior do que 1/3 de cura. Como você explica isso? Porque o primeiro você pode atribuir que a pessoa não sabia, mas se ela soubesse, o índice não seria tão alto. E como você explica os novos testes, onde a pessoa está tomando placebo, ou seja, ela sabe que aquilo não tem efeito para ela, e o índice de sucesso está sendo maior do que 1/3? É a questão da fé. Nós usamos pouco a nossa capacidade do cérebro encarnado e a capacidade do espírito. Não é difícil a gente entender isso. Quem já participou de mediúnica, ou quem conhece, né, estuda mediúnica, sabe quantas vezes a gente chega com espíritos faltando partes do corpo, dizendo que está sem um braço, sem uma perna. E é tudo uma criação mental. E você conversa com esse espírito e dialoga com esse espírito e mostra para ele que ele está perfeito e ele fica perfeito. Perfeito, porque ele está ali ainda com a carne presa, a força, né, do encarnado, e acredita que porque morreu com um braço amputado, ele não tem o braço lá. E está lá, normal. Então o espírito ainda tem muito o que aprender. E é isso que se convida hoje, a gente trazer para a vida da gente. A força da Sechonoye na minha vida é muito grande nesse sentido, mas até uns 5 anos atrás, talvez, eu ainda tinha a dúvida do encarnado. Na hora que a coisa era mais séria, né, eu tinha ainda a dúvida do encarnado. Mas eu passei a trazer para a doutrina espírita, cadê a sua fé na perfeição de Deus? O seu medo do que vai dar errado é porque você não se entrega a Deus. Você não confia que se algo der errado para o que você esperava, é porque dentro dos planos de Deus é o caminho a seguir. E aí quando caiu um pouco essa ficha, eu passei a atuar um pouquinho diferente para a minha vida. Eu continuei buscando a solução dos meus problemas. Continuei buscando, mas quando eu tentava várias vezes, por caminhos que se mostravam ser os mais favoráveis, e a solução não aparecia, nesse momento eu passei a parar, fazer uma prece sincera, e dizer a Deus, olha, eu vou continuar buscando, mas agora está contigo. Se tiver de ser, se dentro do meu aprendizado, a solução positiva não vai me prejudicar, que venha. Mas se não tiver, se tiver que vir um ruim, apenas me dê forças na hora da dúvida para eu não fraquejar. Ou seja, estava aceitando de coração puro, aberto, sincero, que viesse o que tivesse de vir. Gente, impressionante as experiências que eu já passei. Testemunhar para vocês a minha fé nesse momento, mas acredito que está sólida. Mas fato é que diversas situações que qualquer um dizia, não vai dar certo não, já era. E nada vai aparecer da onde? Do nada, entre aspas, a solução vem assim, sem eu fazer um músculo de esforço.
É isso que é curar-se pela fé. É você dizer que confia que vai acontecer, mas não ficar só parado. A oração é válida? Mas se movimente, emane energia negativa, saia do ostracismo, não fica deitado lamentando a vida. Para de reclamar da vida, vai, segue. O outro está te incomodando, ora por ele e segue em frente. E se ele não mudar, paciência, é problema dele. Continue orando. Falei aqui talvez uma conotação não legal, o problema dele, mas no sentido assim, não puxa para você a escolha do outro. É a escolha do outro. Sinta indulgência por ele, sinta dó por ele, sinta-se solidário a ele, mas entenda, é a escolha dele. Faça a sua parte. Continue ajudando quando ele permitir. Continue seguindo em frente. As coisas fluem de uma forma que a gente não imagina. Todo mundo aqui já teve, com certeza, a experiência de uma cura pela fé. Pequenininha, mas já teve. Quem nunca correu para tomar um copo de água com açúcar para te acalmar? Quem nunca, quando viu alguém nervoso ou tenso, não correu e pegou um copo de água com açúcar e deu para a pessoa se acalmar? Não funciona para nada. Cientificamente, a água com açúcar não acalma ninguém. Nada mais é do que um efeito psicológico. É uma pequena cura pela fé. E que experiência todo mundo que já vivenciou isso sabe. Quando você entrega um copo de água com açúcar, a pessoa bebe 2 golinhos e diz: ai, eu estou mais calmo. Mas não foi a água com açúcar. Foi a fé. Foi a fé. Eu sou um ferrenho defensor da gente trazer sempre as coisas com correção, com transparência, com o que deve ser feito, né? Mas eu parei para analisar, ao preparar essa palestra, que se está atingindo um objetivo não é de todo negativo, que a gente só não se prenda. Vou tocar aqui num vespeiro, que alguns vão entender, mas eu vou tocar. A mesmo efeito que tem o gavião que bate o bico na montanha para se reconstruir e o girassol que fica um de frente para o outro. São 2 contos que rolam na internet muito forte, mas que na prática você vai ver cientificamente. Obrigado, tia Mari. Cientificamente eles não têm verdade científica, mas se funciona para trazer fé, para trazer força, ótimo, que seja. Que são exemplos que mexem com você e vai fazer você sair do seu lugar, da sua acomodação. É efeito placebo? Mas é para o bem? Ótimo. Ótimo. Só tenha cuidado para não entrar em mensagens que vão te levar para uma situação de perigo. Isso sim que a gente tem que estar sempre atento, né? Você conhecer que o girassol não fica um de frente para o outro, que o gavião não vai para a montanha bater o bico para se renovar, mas você capta aquela mensagem e se transforma, valeu. Valeu. Não tem demérito nisso, não tem mérito. É a nossa cura pela fé. E a gente tem que ter cuidado, gente, porque da mesma forma que existe o efeito placebo, existe o efeito nocebo, que é o efeito negativo, o efeito nocivo. E nós temos que a princípio não tem tido graves consequências, mas tem um muito conhecido, e que recentemente eu fui de novo pesquisar para ver se não tinha alguma novidade, e não tem. Glúten não faz mal a ninguém que não tenha celíaco ou alergia ao glúten. Isso é menos que 1% da população. Mas criou-se uma história em cima do glúten, e que o glúten causa inchaço, e que o glúten causa mal-estar, e que o glúten engorda. E não existe uma pesquisa científica no mundo que comprove isso. E criou-se toda uma indústria em cima disso, de se tirar o glúten dos alimentos, e o glúten tem um papel dentro da digestão, e hoje se criou a indústria do sem lactose, sem glúten. A lactose é mais delicado, porque existe uma quantidade maior de pessoas sensíveis, né? Mas o glúten não teria porquê, exceto para as pessoas que têm celíaca
e que tem algum tipo de alergia ao glúten, aí tudo bem, faria justificativa. Mas eu conheço várias pessoas que dizem: eu não posso comer glúten não, porque se eu comer com glúten eu fico inchado. É efeito o quê? Psicológico. Faz um teste, sabendo que a pessoa não tem nenhum problema, né, mais grave com o glúten. E dá ele um produto com glúten e diz que é sem glúten. Ele vai comer e vai dizer que está tudo bem. Que não tem problema nenhum, porque realmente é um efeito puramente psicológico. Né? E negativo por quê? Ainda não tem estudos, né, de até onde uma dieta sem glúten pode interferir no metabolismo normal. Ainda não se tem, mas já se preocupa com um possível empobrecimento nutricional quando você opta por tirar o glúten da dieta. Né? Então, é esse o cuidado que a gente deve ter, né? Porque a fé cega, não. E é aí que vem para mim o ponto principal do nosso encontro de hoje. Não é ter fé cega, é fé raciocinada. E aí, nós que abraçamos a doutrina espírita, nós que buscamos inspiração na doutrina espírita, podemos nem ser espíritas, mas gostamos de ouvir e refletir dentro das lições do espiritismo, temos a obrigação de lembrar o que é uma fé raciocinada. A fé raciocinada estuda os mecanismos, conhece as leis de Deus, conhece como as coisas funcionam e, em cima desse estudo, fortalece a sua fé. Começa a entender a capacidade que temos como espírito, de tudo que a gente pode fazer como espírito, e começamos a superar as barreiras físicas que temos ainda. Porque essas barreiras físicas são necessárias nesse estágio de desenvolvimento do espírito. Mas em breve a gente não vai ter mais a necessidade do corpo físico. E se não tem mais a necessidade do corpo físico, por que as doenças? Elas são instrumentos de aprendizado. E quem sabe o aprendizado não é fortalecer a sua fé? Existem casos de câncer que sofreram remissão com o poder da fé. Mas, João, por que tem tantos ainda que não é assim? Porque ainda estamos aprendendo. E não só como ciência, mas como espíritos. Aqueles que conseguiram acessar uma capacidade do espírito de interferir na própria matéria. Nós temos essa capacidade, gente. Porque se a gente diz que não tem, então para que tomar passe? Porque se acreditamos no passe, como é que a gente nega que podemos interferir no corpo material? A cura pela fé, ela tem que transcender o sobrenatural. É fortalecer a crença do que é possível dentro das leis divinas, sabendo que está seguindo um código válido e por isso não é sobrenatural, é natural. Só que a gente ainda desconhece esses mecanismos, a gente está aprendendo agora, a gente está vendo para onde vai agora. E de repente a gente pode se surpreender com a força do pensamento positivo. A gente não vai mudar o outro, porque depende de uma coisa que é sagrada dentro da doutrina espírita: o livre-arbítrio. Essa barreira não tem fé que supere. Só acontece com o outro que o outro permite. Você pode orar para que essa permissão, para que essa barreira caia. A sua fé pode fazer com que aquela barreira que o outro coloca de negativismo diminua ou caia por terra. Mas vai depender da escolha do outro. Mas respeitando esses limites, nós podemos fazer muita coisa. E é em questão de segundos. O que aconteceu ali agora, pela forma como aconteceu, era para ter sido uma coisa assim, talvez eu não estou aqui para fazer a palestra, tendo que acompanhar alguém fora. Mas em segundos, pela pancada,
um machucado no carro, um arranhão no carro, uma lâmpada quebrada na moto. Nada. E veio direto assim, para a lateral do carro. Por que não posso, talvez, cogitar que tenha sido um momento de fé? Porque em questão de segundos a fé pode fazer algo. Lembra do exemplo que eu falei de mães que levantam um carro? Então a gente tem que começar a pensar melhor, repensar o conceito de fé, tá? Essa fé não é em um Deus invisível, né, que a gente ora para o nada. Ele se manifesta nas nossas vidas através das suas leis. Quando a gente ora a Deus, a gente está pedindo dentro das suas leis para que as coisas funcionem. E os seus emissários nos escutam e nos atendem dentro daquilo que é possível, que é permitido, respeitando os limites de atuação do Espírito. Não são milagres. Ela altera uma série de, até as nossas células, não é isso? A oração, ela serve como uma canalização dessa fé. E você citou aí, o Seigneur morrer, Uhum. lembrei que um grande mestre, não sei se eu conheço, Maharaj Taniguchi. e fala que a falta de fé, primeiro que ele diz que a fé nos dá uma autoconfiança, Uhum. autoconfiança no autodomínio, e isso ajuda, você falou da parte psicológica. Uhum. É uma sequência, né? Você começa... A falta de fé produz o efeito contrário. Exatamente. Aí eu me lembrei até de um livro que Edson me emprestou. Eu me lembrei de uma história interessante, eu não me lembro o nome do autor. Obrigado. Edson me emprestou um livro. Edson me emprestou um livro, que eu não me lembro o nome do autor, para fazer uma palestra aqui uma vez. E nesse livro, fora do assunto da palestra, eu me lembro que o autor... atingir um determinado monte famoso na Ásia, se não me engano o Everest, uma coisa assim. E ele levou muito tempo treinando para alcançar esse objetivo. E ele chegou já alcançando já o cume mesmo, uma noite, um gelo medonho, né, porque lá em cima é muito gelado, tudo gelo. O equipamento dele falhou, ele escorregou. Ele escorregou, veio descendo e de vez em quando parava aquele gancho, né? É um seu Gancho nome. de segurança. Parava no lugar, ele veio descendo e desesperado, já um frio abaixo de zero. Quando ele, depois de um determinado tempo de muitas horas, ele já quase que não resistindo ao frio, mas agarrado àquela corda ali, que não soltava, já, a mão já não soltava mais da corda. Ele ouviu uma voz, não sei se da consciência dele ou algum espírito dizendo: largue a corda, largue a corda. Ele não teve a fé suficiente para largar a corda. No outro dia, que não salvou, né? A gente tem que confiar em Deus. Se a gente confia em Deus, a fé da gente é fortalecida. E como você falou, é uma sequência. Primeiro vem, né, a manifestação da fé, que aparentemente é algo, né, sobrenatural, vamos dizer assim. Essa força da fé fortalece o psicológico e o psicológico afeta o físico, o fisiológico. Então é uma sequência. E a gente não tem ideia. Qualquer um que recebe a doença, um diagnóstico de uma doença aqui, pronto, é o fim da vida. É o fim da vida. Carlinhos, essa semana... Carlinhos, você fez uma cirurgia recente, não foi?
Aí me falaram assim, cadê Geraldo? Não sei se Geraldo vai puxar minha orelha. Aí alguém me falou assim, João, Carlinhos fez uma cirurgia e quer ir para a sopa. Ele fez uma cirurgia no braço, não pode estar futucando o braço. A cirurgia foi nos 2 braços, eu falei, não, foi um só, então pronto, ele está pronto para ir, tem o outro braço bom, bora, precisa trabalhar. Parabéns pelo exemplo sempre, Carlinhos. Que isso, a gente superar o limite do físico, né? E eu peguei, mas não sei se o recado chegou até você. Se não chegou, eu estou falando agora. É bom eu deixar de fora, não, porque senão eu vou dizer, ele fez certo. A cirurgia foi em um braço, o outro tá bom. Pronto. Preservou seu braço, que a gente também não pode ser imprudente. O braço que fez a cirurgia. E a gente acessa um fluido positivo que é bom até para o que a gente está precisando. Entendem? Então, gente, a gente precisa repensar nossa relação. Que fé é essa que a gente tem? Que fé é essa? Eu não vou dar nomes, que é feio, vou só falar as iniciais, né? M-A-R-I. Tem um medo de subir ladeira com o carro? Perde esse medo. Que fé é essa? Estou doido para ver o mentor dessa pessoa, que eu não vou dizer o nome que é feio, chegar no ouvido dela e buzinar igual buzinava com o Chico lá. Que bobagem, deixe de besteira. Bora. Eu já fui atropelado aqui nessa rotina. Tem alguma coisa aí para você pensar, viu? A gente sabe, né, que tem as interferências. A gente sabe. Tem que sempre repensar, tá, gente? Não é só pegar tudo e jogar na conta, tá? Que eu tenho sempre esse cuidado. Tudo que dá errado não é culpa dos irmãozinhos, não. Primeiro, o responsável é você, que baixou a guarda e permitiu. Tá? Então, sempre pensando nisso. Sempre pense no que você pode fazer diferente, no que você pode contribuir. Trazendo sempre exemplos simples, mas que estimulam a gente para coisas maiores. A preocupação de várias pessoas aqui, né? Eu transpiro demais o tempo todo, o ar ali não está podendo ligar. Mas eu não sei, eu pelo menos percebo que hoje, por exemplo, eu estou transpirando menos do que os outros dias. Por quê? Estava conversando com o Soraya e com o Antônio Barros do magnetismo. Toda vez que eu percebo que o ambiente vai estar desfavorável para mim do ponto de vista da temperatura, eu começo a mentalmente trabalhar para não suar. Ou suar menos, ou transpirar menos. Posso não conseguir 100%. Mas, por exemplo, sem esse ar funcionando, só com o de cá, era para eu estar aqui, pelo que eu me conheço, escorrendo água pelo corpo. E percebo que estou menos suado do que outros dias. Isso é o poder de quê, gente? Da mente. A gente consegue. É só acreditar, não é efeito placebo, não. A mente consegue fazer coisas que a gente sequer tem ideia. Ok? Então a gente precisa começar a fortalecer mais a nossa fé, tá? E principalmente, começar a trazer o estudo como principal ponto de fortalecimento da fé. Não é os casos milagrosos, não é as maravilhas sobrenaturais que vão mudar a gente. Jesus, por muito tempo, foi tratado como sobrenatural pelo desconhecimento. Nós que abraçamos a doutrina espírita temos a responsabilidade de tornar cada vez mais fortes os exemplos de Jesus e tirando o sobrenatural. Jesus não fez nada do que era possível fazer para um espírito dentro das leis divinas. Porque se ele fizesse algo acima das leis divinas, ele era o próprio Deus. Então não tinha por que a gente ter deixado a nossa religião mãe, que é a Igreja Católica. Se acreditamos que Jesus é Deus, não é o que a gente aprende na doutrina espírita. É um espírito avançado que domina pra caramba as leis de Deus, mas que não domina todas, porque senão ele seria o próprio Deus.
Não sabemos esse limite, não é agora da nossa competência. Nós também chegaremos lá. Mas uma coisa que a gente nunca vai deixar de fazer é de aprender. O que Jesus sabe e outros espíritos do mesmo nível dele, a gente não tem nem noção do tamanho de coisa que ele sabe. Mas sabem tudo? Não. Porque sempre vão aprender algo mais. A diferença é que eles hoje já não aprendem mais pela dor. Eles aprendem só pelo amor. Enquanto nós, vaidosos, egoístas, teimosos, ainda dói porque a gente permite. Então vamos abraçar o estudo, porque o estudo vai operar em nós os milagres que nós queremos. O estudo vai abrir o caminho para tudo aquilo que a gente busca de tranquilidade, de serenidade, de paz. A evolução espiritual que a gente tanto fala, transportar do mundo de provas e inspirações para o mundo de regeneração. Tudo isso, o caminho é o estudo e a prática do que a gente aprendeu. E vamos testar no nosso dia a dia como anda a nossa fé. Todo mundo tem medos aqui. Todo mundo tem medos bobos. Vamos começar a testar esses medos e botar ele para cair por terra e observar a mudança em você. Vou contar mais uma, só para vocês darem um pouquinho de risada. Eu sei que é criação de Deus, né? A Rosalva não vai gostar do que eu vou contar, não. Mas uma das coisas que eu quero, quando morrer, perguntar do outro lado é: por que a barata? Que eu sei que tudo da criação divina tem o seu porquê, sabe? Mas a barata eu não entendo. E eu tenho tanta raiva da bichinha, mas é raiva mesmo, né? Não é medo. Que eu botei na minha cabeça. Apareceu, vai morrer. Gente, quando a gente quer uma coisa impressionante, a barata ela tem um sensor de movimento, que é por isso que a gente erra a chinelada. Vou dar uma dica: quando você vai matar uma barata, você pega o chinelo, que você faz assim, você está mandando o recado para ela: eu estou chegando para te matar. Que ela percebe, você faz assim, ela sente o movimento e ela corre. Eu fui treinando. Não tem uma barata que eu não mate hoje de primeira. Eu pego a sandália, faço de conta que não estou vendo ela e falo, pá! Não fica uma. É estudo, é conhecimento, é fé. Sério, é fé. Eu acreditei que é possível e é possível. Não estou com isso diminuindo o nosso tema, tá, gente? Estou trazendo de uma forma verdadeira algo para a gente pensar. Aquilo que a gente quer, que a gente estuda, a gente faz. A gente consegue. Sem desmerecer os cursos superiores. Independente de cursos formais. Quando você quiser aprender alguma coisa, você é capaz. Vai e faça. Estude. Conheça. Nós somos capazes de coisas que a gente sequer imagina. Então eu quero encerrar nossa palestra convidando a todos. Devagarzinho. Não são grandes saltos. Os grandes saltos às vezes nos frustram. Mas no nosso dia a dia vamos começar a fortalecer nossa fé. Seja para subir a ladeira de carro, Tia Mari. Seja para matar a barata. Seja para resolver um pequeno problema do dia a dia. A gente começa do pequeno e a gente vai fortalecendo. E aí aos poucos a gente vai começar a ter uma fé tão fortalecida que se a gente receber alguma bomba da vida, a gente vai tirar de letra. E que muito provavelmente, se essa pancada que a gente receber envolver uma cura, ela virá. E se não vier, nós estaremos tão fortalecidos em nossa fé que a gente vai receber o efeito negativo de braços abertos, compreendendo e agradecendo a Deus por entender o processo que se está passando. Então deixo esse convite para todos nós. Vamos fortalecer nossa fé
e dessa forma nos tornar espíritos mais evoluídos perante a vida encarnada. Uma boa noite a todos, uma boa semana para todos nós, gente. Muito obrigado. Então, nossos agradecimentos ao nosso irmão João por essa palestra, né, que alertou, né, despertou cada um de nós a necessidade de desenvolvermos a nossa fé, né? Como ele deixou muito claro para todos nós, a fé se desenvolve com o estudo, né, e com a prática do bem, né? Quanto mais nós estudarmos, quanto mais bem nós fizermos, mais fortalecida ficará a nossa fé, né? Então esse é o caminho. Obrigado, João. Continue nesse caminho, meu irmão. Você vai se dar bem, viu? Não vai ser recebido por barata de jeito nenhum quando você chegar lá. Tenha certeza disso, viu? Mas é isso aí, meus irmãos. O Espiritismo nos ensina também que nós vivemos mergulhados, né, num oceano de energias. Tudo é energia, né? Assim como os peixes vivem mergulhados na água, nós também vivemos mergulhados num oceano de energias. E essas energias são manipuláveis, né, pelos nossos pensamentos. Então, se o pensamento é positivo, você manipula essa energia de tal forma, né, que ela se torna uma energia criativa, curativa, harmonizadora, a depender do pensamento. Agora, se o pensamento for negativo, ela se tornará uma energia tóxica, né, constrangedora, e que vai nos trazer mal-estar e até doença. Então é por isso que os benfeitores espirituais nos alertam sempre, né, o pensamento. Cuidado com o pensamento. Veja o que você está pensando. E Jesus ensinou isso: vigiar e orai. Vigiar e orai, vigiar e orai. Nós devemos nos preocupar com isso, vigiar sempre e orar sempre, para que nossos pensamentos sejam bons pensamentos. E lembrando, né, um mentor de um irmão nosso, né, isso é contado num livro também, né, que ele falou, o cidadão, né, assim como nós, né, não acreditava que ele conseguisse, né, se reformar intimamente, né, fazer essa reforma íntima. Aí o mentor dele disse: não, eu vou ensinar um meio e você conseguir fazer a sua reforma íntima. Aí ele perguntou: como é? Né? Aí ele disse: olha, pense com bondade, né, olhe com bondade, fale com bondade e haja com bondade, né? Se nós pudermos agir dessa maneira, né, pensar com bondade, não com tanta maldade, né, com tanta malícia, com tanto julgamento, que a gente julga os outros o tempo todo, isso é maldade, né? Isso é maldade. Então vamos buscar, né, meus irmãos? Eu me cobro isso de mim mesmo, me cobrando, né? Vamos pensar com bondade, vamos olhar com bondade, vamos falar com bondade, né? Mesmo repreendendo alguém, mas repreenda com bondade, né? E vamos agir, né, com bondade, né? Foi o caminho que o mentor passou para o seu pupilo, né? E deu certo, né? E deu certo. Então, as energias estão aí, né? O Espiritismo chama de fluido cósmico universal. Está aí à nossa disposição. O passe é uma transformação de energia. Você lembrou você falou de Paracelso. Paracelso foi um homem de ciência, né, que primeiro descobriu, vamos dizer assim, o magnetismo humano, né? O magnetismo humano é a energia que todo ser humano tem e que pode transferir para o outro. A gente transfere para o outro com a nossa vontade e a fé. O passe é isso, né? É uma transferência de energia, né, ajudado pelos espíritos, evidentemente. A fluidoterapia, lá embaixo da maca, né, é uma transfusão de energia. Então, se você está bem equilibrado, está numa boa, né, você está com sua energia boa.
Aí você passa essa energia para o irmão, né? De acordo com a sua vontade. A mulher hemorroísta, que João citou, né? Claro que saiu uma energia poderosa de Jesus, né? Ela ficou curada na mesma hora. A fé que ela tinha puxou, atraiu, né? Jesus sempre dizia, a tua fé te curou, a tua fé te curou, né? Mas claro que isso aí é algo dele, né? E esse algo nós também podemos puxar, gente, do nosso Pai, de Deus, né? Ele está aí à nossa disposição, é só nós procurar, né? Então, João, mais uma vez, obrigado, e vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Eu vou agora fazer o sorteio, viu, João? João, entre 1,58, hein? 19? 19. Ah! Carlinhos. O livro, gente, é esse aqui, ó. Esclarecendo Dúvidas, né? De Alamar Regis de Carvalho, um grande estudioso espírita, já nos deixou. Ei, Carlinhos, fica aí mesmo, meu irmão, fica aí. Faça bom proveito, viu? Você cortou aqui, não foi para não dar um tapa no seu ombro aqui. Amanhã teremos outro sorteio de livro às 19 horas na nossa palestra pública também, viu? Então agora vamos aos nossos avisos. Amanhã teremos a nossa querida Dona Marileide, calma, Dona Marileide, vai falar sobre um tema do Evangelho de Jesus, né? Que é o mandamento maior, né? E eu estarei na mediação também, né? E então estejamos aqui amanhã às 19 horas para participarmos dessa reunião pública, né? Para abordar esse tema do Evangelho, muito importante para nós, né? Que é o mandamento maior, né? Educar o ser integral com Jesus, evangelização infantil, todos os sábados, das 15 às 17 horas. Vamos começar, gente, dia 15 de fevereiro, né? Das 15 às 17 horas. Eu entendo, né? Muita gente entende também, que é um dos setores mais importantes de uma casa espírita, ou de qualquer religião, né? Esse setor de evangelização infantil, passar o evangelho para as nossas crianças desde tenra idade, né? Ensinar o bem, ensinar o amor, ensinar o compartilhamento, né? A fraternidade, mostrar que nós todos somos irmãos, somos filhos do mesmo pai, que se eles crescendo sabendo disso, né? Vai facilitar a vida deles. Eles vão errar bem menos do que nós, né? Que não tivemos essa felicidade de ter uma evangelização infantil. Não é isso, gente? Então, quem tem criança, né? Os netinhos, né? Tragam todo sábado, né? Às 15 horas, das 15 às 17, eles ficam felizes, eles brincam aqui no salão, na salinha deles também, e aprendem, né? De forma lúdica, agradável, as lições de Jesus, né? Né, Antônio? É Antônio ali, Antônio é isso aí, Antônio, levanta aí, Antônio, o pessoal te conhecia aí. Antônio conhece o espiritismo mais do que muita gente grande, sabia? Valeu, Antônio, obrigado. Plantão de Paz, todos os dias, de segunda a sexta, nós temos um estudo do Evangelho das 9 às 10 horas da manhã, não é? A gente segue o Evangelho de Jesus, item por item. E das 10 até as 13 horas, um trabalho de frutoterapia. Esse trabalho que vocês vão participar agora, quem está em tratamento vai descer, né? E para a máquina, deitar na máquina direitinho. Então, todos os dias, das 10 às 13 horas, nós temos esse trabalho aqui também, né? Para quem precisar, está meio agoniado, meio com ansiedade, o que for. Passa aqui no centro, faz uma oração, relaxa, toma um passe, né? E depois vai para casa numa boa, bem melhor do que quando chega aqui, né? Com certeza absoluta. Então, é de segunda a sexta, né? Das 9 às 13 horas. Nota Premiada Bahia é um programa do Governo do Estado da Bahia que ajuda muito as instituições, né? Que tem trabalho social,
como aqui em nossa casa, como também as instituições de saúde pública. A pessoa se inscreve no site da Cefaz do Estado, né? Está ali, né? O cadastro no site. É rapidinho, 5 minutos, né? Parece um formulário, você preenche, coloca lá o seu CPF, tudo direitinho, como que eles pedem lá. E eles pedem que você escolha 2 instituições para serem ajudadas pelo programa, né? Uma da área social e outra da área de saúde. Aí, ao escolher, quem não se cadastrou, a gente pede que se cadastre. E a instituição da área social, vocês colocam a nossa casa, a Sociedade Espírita Zé Pititinga, viu? Aí toda vez, depois de cadastrado, toda vez que você for fazer uma compra no mercado, na farmácia, na loja, aí você pede para colocar o seu CPF no cupom ou na nota fiscal, né? Ao fazer isso, você estará ajudando a nossa casa, né? E também a casa de saúde que você escolher, viu? É uma coisa muito boa, tem nos ajudado bastante. A importância não é muito grande, mas mas ajuda, né? Ajuda muito, né? Eu até falei que esse Datashow que está aqui foi comprado com esse dinheiro, né? De 4 em 4 meses, o governo do estado designa uma verba, né? E quanto mais as pessoas colocarem o pititinho da nossa casa aqui, maior é essa verba, né? Ela vai sempre aumentando à medida que mais gente se cadastra, né? E também as pessoas concorrem a sorteios, né? Semanalmente, o governo do estado sorteia um prêmio no valor de R$10.000 para quem está cadastrado, entendeu? E sempre sai, né? Quem está cadastrado vai sair, alguém vai ganhar. Aqui mesmo na cidade, várias pessoas já ganharam, né, esses R$10.000, né? Semanalmente. E mensalmente tem um sorteio de R$100.000, que também todo mês sai, R$100.000. E tem um prêmio especial por ano, né, de R$1 milhão, para quem é cadastrado. Então, é um estímulo que o governo do estado da Bahia dá, né, para que as pessoas se cadastrem, porque ela poderá ser beneficiada também, né, fisicamente, e ajuda, né, as instituições. E também ajuda o governo do estado, porque na hora que você exige o cupom fiscal, automaticamente o comerciante vai pagar, né, o ICMS, né? E se a gente não exigir, ele não vai pagar ICMS. Então a gente exige o cupom fiscal, o governo vai arrecadar mais, né? As casas que fazem trabalho de caridade, como a nossa aqui, também ganham uma porção, um pouquinhozinho, né? E a pessoa fica sujeita a ser sorteada, né? Com a permissão de Deus, né? Ele é que sabe quem merece mais, de sorte que é uma coisa boa para todo mundo, viu, gente? Bazar Beneficente, né? Também é uma lojinha, né, que nós temos aqui no térreo, que nos ajuda muito, não é verdade? É quem ajuda a manter esta casa, né? Esse bazar, que em boa hora a nossa área social, né, alguns anos atrás, criou, né? Por isso nós pedimos, quem tem lá no seu guarda-roupa, roupas usadas, né? Sapatos, que não vão usar mais, roupa fora de moda, eles tragam para a gente aqui, né, que a gente coloca no bazar e vende. Tem camisas, calças, que a gente não vai usar mais mesmo, né? E fica ali, ó, só enchendo o guarda-roupa, né? E não vai ter uso nenhum, mas para nós, mas tem uso para outras pessoas, né? Aí a gente vende por R$5, R$10, né? Aí vai vendendo, né? No fim do dia tem uma quantiazinha. É quem ajuda aqui a casa, né? A pagar água, a pagar luz, limpeza, na cesta básica e outras coisas mais que a gente compra com o dinheiro da nossa lojinha, que é anexa aqui ao nosso salão térreo, né? É o nosso bazar beneficente. É uma coisa muito boa. Inclusive, graças a Deus, tem muitos lojistas aqui da cidade que conhecem o nosso trabalho aqui, que doam roupas e sapatos, ainda zero quilômetro, com etiqueta, que já está lá no estoque, não vai vender mais. Bota em promoção, né? Bota na promoção, não vende, né? E aí passou pela promoção, não vendeu, aí muitos doam aqui pra gente. Aí a gente vende aqui, o pessoal compra, que é uma alegria. Vocês imaginam a alegria
que muitas que as pessoas sentem quando vêm aqui comprar, né? Tem cada roupa maravilhosa, gente. Cada roupa maravilhosa, né? Então vocês que têm roupa em casa, né? E não vão usar mais, tá fora de moda, não tragam para aqui, pra gente. Uma parte a gente coloca no bazar e tem aquelas que a gente doa, né, para as mães assistidas. Hoje nós temos aqui 120 mães que a gente assiste, né? Toda terça-feira tem reunião com elas aqui. Aí tem lanche, tem sopa, tem um estudo do evangelho, outros estudos, né? Mensalmente a gente dá uma cesta básica, quando a coisa está favorável, né? Ficou mais difícil agora. Antigamente todo mês tinha cesta básica, mas a coisa apertou um pouquinho, então tem meses que a gente não dá, tem outro mês dá e compensa, ou reduz o tamanho da cesta, mas de qualquer sorte sempre a gente ajuda. Muitas mães, as crianças também, viu? Então é isso aí, quem puder contribuir com as doações, né? E não posso esquecer a cantina e a livraria, viu? Não, as coordenadoras me pegam. Nem a juventude, né, Marlene? Pronto, então nós temos lá no térreo nossa cantinazinha maravilhosa, né, com quitutes espetaculares, feitos gente, com amor, né, com muito amor. Era a nossa irmã Tânia que fazia, agora é nossa irmã Sulene, né, com Rafa, com Flávia, com Rosana, com... Esqueci o nome Magali, elas estão lá no Dona Giselma também, né? São pessoas que nos ajudam bastante com esse carinho, com essa amorosidade e alimentam nossos corpos, né, gente? Então, passem, não deixem de passar na nossa cantina para comer alguma coisa, que também ajuda na manutenção das nossas atividades aqui na casa, né? E quem quiser doar, né? Um dia, tu está em casa domingo, sem fazer nada, diz assim, vou fazer um bolo, vou doar para a cantina do centro, né? A gente aceita com muito amor, viu? Vou fazer uma torta salgada, uma torta doce, será muito bem-vindo, viu, gente? Façam isso e deixar que as bênçãos vão derramar dos céus sobre vocês, viu? Nossa livraria também ali é livros maravilhosos. Nossa irmã Lúcia está de férias, né? Umas férias justas, está cansado, descansando, para quando retornar, começar a todo vapor. Mas temos ali nossa irmã Lena, Suelen também, que estão Bárbara, né? Cássia, que estão responsáveis pela livraria. Caso alguém queira ver os livros, né? Elas abrem aí, vocês verificam e podem adquirir, né? Se não tiver, se vocês quiserem, elas podem comprar, né, e depois passa para vocês, né? Nossa biblioteca também lá no térreo, a Cássia já está emprestando livros, né? Livraria para vender, mas no térreo nós temos uma biblioteca maravilhosa, com títulos espetaculares. Quem quiser tomar emprestado, né? Aí toma emprestado, com 15 dias devolve a Cássia. Pronto, toma hoje, daqui a 15 dias devolve, toma outro, né? Aí você vai ler uma variedade enorme de livros espíritas, né? De forma gratuita, né? Está aí à disposição de quem queira tomar emprestado, né? Isso. E a nossa juventude espírita, gente, que é uma coisa maravilhosa, é um momento de encontro dos jovens, todos os domingos, né? Voltou para o sábado agora? Voltou para o sábado, né? Pronto, também no mesmo horário, 15 e 17 horas. Então, aí vem as crianças para evangelização e vem os jovens também para a nossa juventude espírita, que também é um momento, gente, muito importante para nossos jovens, né? Nesse mundo de ilusões aí fora, de tentação, né? Os meninos meio desorientados. Como é bom eles se reunirem para falarem, né, das coisas boas da vida, do evangelho, né? Da família, né? E a família é tudo na vida. Feliz de quem tem uma família, né? Feliz de quem tem uma família, né? Organizada, harmonizada, porque ajuda muita coisa, Então tragam também os jovens, né? Vocês, quer dizer, tragam uma vez para se inscreverem, depois eles virão sozinhos, né? Claro.
Não precisa o papai nem mamãe trazer aqui, não, que eles não vão nem querer que traga. Tem que vir sozinho, né? Então, está feito o convite também, de nossos jovens, é uma coisa boa, né? Eu tive a felicidade de pertencer à juventude da Mansão do Caminho, quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Graças a Deus, aprendi muito, né? Estou aqui na luta, mas é muito importante que nós oportunizemos nossos meninos, nossas meninas a participarem de juventude espírita, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado a todos e todas, que Jesus nos abençoe. E vou pedir a João que faça a prece de encerramento, agradecimento a Jesus. E peço aos irmãos passistas que ocupem as suas posições, por favor. Só lembrando rapidinho também dos nossos estudos, às terças e quartas-feiras, tá, gente? Não esqueçam de se inscrever e participarem. Em sintonia com nossos irmãos, nossos mentores, com os mentores desta casa e toda espiritualidade desencarnada, que nos inspire e nos ampare em nossa caminhada. Absorvamos cada vez mais os princípios e os ensinamentos que Deus deixou para nós, através de tantas fontes, mas principalmente pelo exemplo vivo de Jesus. Possamos cada dia mais estudar e aprender quão maravilhoso é a força do nosso espírito, de quantas coisas é capaz um espírito em sua plenitude. E possamos assim trazer para a nossa vivência diária toda essa capacidade, que hoje é limitada pela carne, pelo aprendizado da vida encarnada. Não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para aprender. E esse aprendizado vai fazer fortalecer cada vez mais dentro de nós a nossa fé. A fé que nada mais é do que o entendimento das leis de Deus, do plano que Ele tem para todos nós, e da colocação em prática desse aprendizado. Nos livremos de tudo aquilo que amarra o nosso crescimento, tirando o véu do sobrenatural, tirando o véu do maravilhoso e percebendo quão possível é uma caminhada mais leve e mais justa nesta existência encarnada. Essa existência que ainda traz as dores do aprendizado esquecido, do passado negligente, da ausência de amor que um dia tivemos, mas que a partir do momento que abraçamos por livre vontade tudo aquilo que o Espírito precisa aprender, transforma a nossa existência. Não romantizemos o sofrimento. Sofremos porque deixamos, porque permitimos, porque somos alunos indisciplinados na escola do Espírito. Nos tornemos alunos dedicados, aprendizes que querem sempre saber mais do exemplo que o Mestre Jesus deixou para nós e que Deus nos ensina de formas tão diversas. Saibamos olhar o nosso irmão ao nosso lado, aquele que cruza a nossa vida, como um aprendiz, como nós. Alguém que anseia por sofrer menos, alguém que anseia por uma vida mais tranquila, mas que também bate às cegas sem entender que somente o estudo e o conhecimento nos permitirá acessar algo tão positivo. Tenhamos todas a fé necessária para suportar as dores desta vida e saber agradecer a Deus as oportunidades que temos e as graças que alcançamos. Que nossa vida seja um manancial de aprendizado para nós e para o outro, e possamos, ao final dessa vida, após o nosso desencarne, ter a eterna gratidão pela oportunidade que tivemos. Tenhamos todos uma semana de muita paz, que assim seja.